Oi, Alan, boa noite. Obrigado. Ô, Ival, boa noite, cara, beleza? Tudo e você, meu querido? Como vai? Tudo jóia, graças a Deus, irmão. Pronto, meu jovem. Daqui a pouco a gente começa. É um aniversário. Beleza. O presente sou eu. Boa noite, meu povo. Meu povo, tá me ouvindo aí? Boa noite, Emílio. Estamos ouvindo você. Dois minutos e a gente inicia, tá bom? Ok, ok, valeu. Professor, tem como mandar para esse e-mail que eu botei no grupo aí, para ver se eu consigo abrir aqui no meu notebook aí. Eu não entendi. É o quê, Emílio? Tem como você mandar eu esse link aí, você botou no grupo, como e-mail aí, para ver se eu consigo abrir aqui. Você copia ele aí no seu WhatsApp. Você copia e joga lá no seu e-mail, porque eu estou em transmissão, eu não consigo fazer assim, viu, por e-mail, não, Ah, entendeu? beleza, então, Você tranquilo. copia o link que eu te mandei aí no Zap e abre o seu e-mail e envia lá. Copia lá, Beleza, viu? vamos ver se Valeu, meu querido. Já estamos com o Alan, o Carlos, o Emílio aí. Emílio Galiza, né? Falta aí a Carla. Emílio Galiza. É,
Pronto, meus jovens. Boa noite a todos. Alan, Carlos, Emílio. Só que não está aí no momento é a Carla, né? Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim, professor. Pronto, show de bola. Ok, Carlos também deu ok aqui. O vídeo também tá ok para vocês aí. Tá aparecendo bem, né? Ok. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre aqui as regiões, né? Que são os fatores de Cope, caracterizado pela região onde o petróleo ele é encontrado. E hoje a gente vai dar continuidade aqui, ainda nos parâmetros de caracterização, e depois a gente dá continuidade, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes aí, que são os estágios, né, de uma refinaria, mas vai ser tudo no tempo certo. Bom, com relação à questão da caracterização, o que caracteriza, né? Quais são os parâmetros que caracterizam aí o tipo do petróleo, sua concentração, suas propriedades, que são realmente bem diferentes em relação a cada região que é encontrada, né? Então, segundo alguns componentes químicos que estão presentes no óleo, estabelece aí a classificação entre os parafínicos, naftênicos e os asfálticos. Os parafínicos é uma concentração muito maior de hidrocarbonetos parafínico. Os naftênicos, os teores maiores de naftênicos e aromáticos, né? Maiores que o parafínico. E, por fim, nós temos aí os asfálticos, né? Os óleos asfálticos, de origem asfáltica, onde se tem uma concentração de asfaltenos, né? E menor teor relativo também de parafina. Apesar de que a parafina está contida aí na composição praticamente qualquer tipo de hidrocarboneto, seja onde ele foi encontrado, isso aí é normal, tá? Já é uma caracterização já atípica do petróleo. Outras grandezas aí, digamos assim, que sejam algumas impurezas que são encontradas, nós temos aí um teor de sal que é expresso em miligramas, né? NaCl, que é o teor de sal encontrado por litro de óleo. Isso indica a quantidade de sal dissolvido na água presente no poço, né? Ou seja, presente no óleo em forma de emulsão. Como eles são imissíveis, eles não se misturam, então forma aquela emulsão e o óleo, no caso o hidrocarboneto, ele acaba se contaminando com sal proveniente dessa água salina que é encontrada no poço, né? O poço, basicamente, ele é dividido em três etapas. A parte mais pesada fica embaixo, a mais leve fica em cima e a mais leve fica em cima ainda. Então você tem água, óleo e gás na sequência, né? De baixo para cima, água, óleo no meio e gás. Outro fator de caracterização aí é o ponto de fluidez. Qual a capacidade desse óleo fluir mais ou fluir menos, né? O ponto de fluidez ele indica aí menor temperatura que permite que o óleo ele flua em determinadas condições de teste, né? Tem aí também caracterizado o teor de cinzas, estabelece aí a quantidade de constituintes de metálicos no óleo após a sua combustão completa. Então, esses aqui são alguns fatores que caracterizam aí parâmetros de sujidade, digamos assim, que é o teor de sal, fluidez e o teor de cinza. E aí eu fiz uma separação aqui bem interessante sobre os derivados, né? Quais são os principais derivados do petróleo e os seus usos, né? E aí na tabela você vê que aí você tem... Porque assim, o petróleo ele tem aquela primeira tiragem, né? Aquela primeira amostragem lá, que é a torre de destilação fracionária, também conhecida como torre atmosférica, e na sequência você tem destilação a vácuo, que é parte desse petróleo que não saiu na torre atmosférica, mas ele não tem alteração em tese com relação à torre atmosférica, mas aí nos processos subsequentes você precisa de alguma interação com algum tipo de base solvente para daí extrair novos produtos. Mas, enfim, nós temos aqui ó, o derivado e o seu uso principal. Então, primeiro nós temos aqui a linha de combustível,
Na sequência, nós temos a linha de combustível, nós temos aqui os insumos que é derivados, aí, ou seja, é destinado, digamos assim, para insumos petroquímicos, né? E aqui são outros que têm um foco mais voltado para lubrificação e para resíduo de asfalto, para pavimentação. Vamos lá, a gasolina tem o seu uso principal na linha automotiva, né? Como combustível automotivo. O óleo diesel também, combustível automotivo. Você tem o óleo combustível, que é aplicado muito na indústria, para diversas aplicações na indústria naval, na geração de eletricidade também, né? No caso aí, vamos pegar um exemplo aqui, o BPF, baixo ponto de fogo, óleo baixo com fogo. O pessoal conhece também como HFO. Então, na geração de eletricidade, como assim? Eles alimentam, esse óleo combustível alimenta, por exemplo, termoelétricas, tá? Então, é um combustível sujo que emite muito monóxido de carbono, então ele é muito poluente, por ele ser muito pesado, mas em tese ele é encontrado em abundância e é mais barato. E aí as empresas optam pelo custo menor, mas tem um custo altíssimo aí que a conta vai chegar mais tarde, que é a contaminação do meio ambiente. Tem o gás liquefeito de petróleo, conhecido também como GLP, utilizado, a sua principal aplicação é na cocção. Aí vocês vão se perguntar assim, mas a gente não usa na cozinha, como é o gás de cozinha que é utilizado, certo? Mas a sua principal aplicação, ou seja, é por isso que o pessoal diz assim, ah, Petrobras. O que é que a Petrobras ela produz, né? A Petrobras ela produz energia. E energia em forma de quê? Em forma de combustível. Né? Então, por isso que ela fala, né? Que ela é a energia que move o mundo. Então, a Petrobras, essa energia de cocção aqui, aí depois vocês vão olhar, isso aqui normalmente é para a indústria siderúrgica. Eu Tá? trabalhei meio, cortando o senhor aí, eu Pode trabalhei falar, meio pode falar. Ah, nas três usinas aqui da Petrobras, as duas de óleo, a de gás. A única que ficou qual foi, em Galiza, que você funcionamento. trabalhou? Eu trabalhei na Murici, Murici, Arembepe Arembepe, e aquela outra que tem lá, lá mesmo Global, em Camaçari, é que global ou é não? grande aqui. É a Global agora, a Global agora. Ah, É global, mas antes era, é global agora. Mas ela era aham. Petrobras mesmo, falei. Isso. Agora que é global. Agora foi a Eu já última dei que eu saí, treinamento lá na Murici também, na Murici e na outra também. pronto. E a última que eu trabalho que Na eu saí Candeias, agora Candeias Energia. é energia, é a TBA. Isso. Agora, Então, agora eu tô na biodiesel. vocês agora estão com que nome? Não, agora eu tô na outra unidade agora, é biodiesel. Ah, você está em biodiesel? Você está na refinaria também, é? Tô agora na biodiesel agora. Ah, da biodiesel. Mas você está tá pela Célia, é? Não, não sabe não. Tá Terceirizada mesmo. pela terceirizada, né? Aí tem quanto É, tempo lá, nossa, Galiza, já? rapaz, com o grupo que eu tô trabalhando, tem que fazer 13 anos. 13, é? Pô, tem um tempinho já lá, né? Nós rodando essa conta há Bacana, bastante. bacana. Aí você está na planta de biodiesel. Agora é biodiesel agora. Pronto. É a unidade 82, é isso? Não, essa biodiesel é aquela nova ali, da prefeitura de Candeias ali, Ouro Ah, Negro. sei, já localizei, beleza. Entendeu? Pois é, então assim, como você bem prestou atenção, né? Kaique também está na área aí, chegou agora. Nada, Kaique, tranquilo. Então, como eu falei, garlic feito, a gente pensa que o gás de cozinha, muito aplicado na cozinha, mas não se engane não, porque gás é muita quantidade de gás. O que um poço de petróleo produz de gás liquefeito de petróleo, o petróleo no estado gasoso é muita coisa. São milhões, bilhões, eu diria até que bilhões de metros cúbicos de gás
Tanto é que vocês percebem que numa refinaria você vê aquela tocha queimando lá, que legal está queimando, tá? É porque o poço você não consegue obter todo o gás do poço produzido, porque a pressão é muito grande, então você precisa controlar essa pressão. Então ainda não encontraram, a engenharia não encontrou ainda uma forma de obter todo esse gás, de conseguir ter esse gás, porque a pressão é muito alta, então ele tem que, infelizmente, ele tem que queimar para poder controlar a pressão de poço, que é infinitamente superior que a pressão de superfície, tá? O querosene de aviação, né, para combustível aeronáutico, para os aviões aí, de cruzeiro já tinham, porque os aviões é, monomotor, bimotor, são aqueles que trabalham na primeira aerovia, que trabalham com gasolina comum, gasolina de avião, na verdade é gasolina comum, né, mesmo que a gente usa em automóvel, a gente usa nesses motores de combustão. E aí na segunda aerovia e na terceira, que no caso aí seria voo comercial, que é o voo de cruzeiro e jatinho, essas linhas aí, essas áreas aí, a temperatura é muito baixa, temperatura de menos 50 graus, e aí temperatura muito baixa. E essa temperatura muito baixa, o querosene de aviação é o mais adequado, porque ele não congela. E tem o querosene também iluminante, né? É aquele querosene que é usado para iluminação. Aí vem os insumos usados na indústria petroquímica, né? Petro de petróleo, químico de química. Então, eu vou pegar os produtos de petróleo, o hidrocarboneto, suas frações, como a parafina, a nafta e o propeno, que é um tipo de gás, e vou utilizar aí na fabricação de algumas outras substâncias ou outras matérias-primas ou até mesmo outros produtos através da síntese química, né? Então, através do processo químico, você vai dar origem a uma série de outras substâncias, tá? Então, você tem aqui a parafina, que é usada para velas, indústrias alimentícias, a nafta, matéria-prima aí para a indústria petroquímica, no que tange aí também a retirada de combustível, como gasolina e como outras parcelas, outras porções aí, que vai dar origem a alguns tipos de plásticos, alguns tipos de espuma, e por aí vai. E o propeno também matéria-prima para a fabricação de plásticos, alguns tipos de monômeros, polímeros, e na fabricação de tinta e etc. Tá? E aí uma curiosidade, a parafina que é tirada do petróleo, aí muita gente não sabe, mas a parafina do petróleo aplicada na indústria alimentícia. Beleza. Mas aonde é que eu vou usar a parafina na indústria alimentícia? Muita gente não conhece, não sabe, mas na indústria alimentícia, a parafina ela é muito usada como um conservante, tá? Vamos pegar um exemplo aqui do queijo do reino, que todo mundo gosta aí na época de São João, final de ano. Tem que ter aquele queijo do reino, né? Que a gente chama de queijo cuia, que tem aquela camada vermelha, que é caríssimo, né? Chegou a ver preços aí absurdos, chegar a R$ 100 um queijinho daquele. Aí se pergunta, mas por que que é caro? O que é caro, basicamente, não é somente o queijo. O queijo tem o seu processo, mas não é o queijo que é caro. O que é caro é o seu processo de maturação e o seu processo de conservação. Eu preciso armazenar um queijo desse aí por no mínimo 6 meses. Eu produzo em janeiro para consumir em junho e produzo em junho para consumir em dezembro. Então você tem que ter essa garantia de que o queijo vai se manter íntegro até o seu período de consumo. E muitas vezes ele passa até de 6 meses, né? Estou dando aqui um valor aproximado, mas ele pode chegar até mais de 6 meses. Mas quem garante essa durabilidade é justamente a parafina tirada do próprio petróleo. Imagine o petróleo bruto, naquele petróleo sujo, imundo, fétido, e você imaginar que daquela podridão toda você consegue consumir alguma coisa dele ali, ou seja, usar como alimento. E aquela parafina, que é aquela camada vermelha do queijo cuia, por exemplo, ou do queijo do reino, é uma camada de proteção, mas todo mundo come, né? Porque ele é comestível. Então, algumas pessoas até não se dão muito bem, tem diarreia, né? Tem problema intestinal, porque isso vai de natureza de cada cidadão.
Então, tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem, né? Então, ele se torna mais caro por isso, porque ele tem um valor agregado muito grande nesse produto. Na França, eu não vou citar só, mas tem outros também, né? Na França, por exemplo, eles usam muito, né? É um produto muito bem apreciado, a parafina de petróleo, porque eles usam muito para conservar alimentos, alimentos diversos, né? Isso, bom, bem lembrado, viu, Kaique? Na maçã, muita gente não sabe, né, Kaique? Mas a maçã que a gente consome aí, para proteger a maçã e ela ter maior durabilidade, principalmente dos transportes, logística, a parte de logística da produção até chegar à mesa do consumidor, ela é protegida, exatamente. Não, e outra coisa, não só. E aí, já que Kaique falou aí também, na maçã também é usada, usa sim. Só que hoje, Kaique, eles estão migrando um pouco, até pela questão de custo e benefício, eles estão utilizando também a celulose. Muita gente acha que a celulose é só para fabricar papel, tá? Mas a celulose hoje ela é muito aplicada também como conservante, principalmente de produtos como maçã, como outras manga, mamão, outros produtos que vai precisar navegar, dias e meses até chegar no seu destino final. Como produto, ele precisa ser bem preservado. Então, aí depois você faz até uma pesquisa com calma aí, vocês vão perceber isso aí. Beleza? Então, assim, aqui é só uma curiosidade, certo? Talvez aqui vocês já tenham tido a oportunidade de saborear aquele salaminho, né? Aquele salaminho que é caro também, né? Você compra um salaminho daquele ali, está custando lá 40, 45, R$ 50, ou até um pouco menos, um pouquinho mais. É bom demais da conta, né? Uma cervejinha gelada cai bem pra caramba. Porém, ele tem aquela camadazinha, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de cortar e fatiar ele. Ele tem aquela camadazinha espessa, uma camadazinha que fica por cima, parecendo até Aí quando corta, ele até chega a esfarelar. E aí você. Não, muita gente nem se dá conta, mas aquilo também é parafina, que é para proteger esse produto, né? Dos móveis, exatamente, amigo. Então, hoje se usa muito, né, a, a celulose, né, solúvel, como também conservante, tá? Mas aqui é só um comentário que muita gente, às vezes, não conhece, né? Não sei se todos vocês já tinham conhecimento sobre isso, não tem, tá entrando aí para o nicho de conhecimento de vocês agora. E aí embaixo tem os outros, que a gente chama aí de óleos lubrificantes e os asfaltos. Aí basicamente é a cadeia, né? Gasolina, diesel, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação iluminante, parafina, nafta e propeno. Lembrando que na parafina da nafta você tira novos produtos ainda, que a nafta é de cima para baixo, em alguns casos, segunda ou terceira substância que sai em grande volume também, né? Então a nafta também você extrai. A Braskem, por exemplo, ela recebe nafta da refinaria, que é a matéria-prima dela praticamente, é a nafta. E dali ela tira vários produtos da nafta, inclusive ela também produz, né? A própria a, a Braskem, que é a Braskem que eu falo é a antiga Copene, ela tem uma pequena mini refinaria ali que ela também extrai gasolina, né? E só que essa gasolina não sei como é que eles comercializam, mas eles têm essa homologação. E tem também ali a Dax Oil. Não sei se vocês já ouviram falar, a Dax Oil. A Dax Oil é uma empresa ali também ali no Polo Petroquímico, que é uma refinariazinha também. Eles também processam petróleo ali para combustível também, tá? É uma pequena refinaria, Dax Oil. E por fim, você tem aí os óleos lubrificantes, utilizado basicamente para a extração de óleos minerais, que vai dar origem a uma série de cadeias aí de outros produtos lubrificantes, né? E óleo lubrificante para motores a combustão, né? Motores de passeio e de utilitário. Quando eu falo utilitário, entenda aí Kombi, van,
carreta, caminhão, esses carros de grande porte aí, e o carro de passeio como lubrificante. E tem o asfalto, que é praticamente a borra final, né? O asfalto nada mais é que aquilo que não consegue extrair do petróleo vira lixo. E o que vira lixo, em tese, não é lixo, né? É luxo. Ou seja, é uma borra asfáltica que aí vai ser processado, vai ser beneficiado, em muitos casos aí, em parceria com algumas empresas do ramo de automotiva, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, as empresas de ônibus, de caminhão, de logística e tal, elas têm eu não sei especificar bem agora aqui qual é a norma, mas tem um regulamento e eles têm que destinar o pneu, né? O pneu dos caminhões, dos ônibus, tratores, ele não pode ser descartado de forma leviana, eles têm que ser danificados, destruídos e, em alguns casos, eles têm que ser fragmentados, né? Eles têm que ser dilacerados para formar uma espécie de grânulos de elastômero, e aí depois isso vai ser adicionado nas usinas de asfalto, para poder você ter um asfalto que é para poder ter um asfalto mais macio, mais duradouro, mais elástico também, por conta da borracha, ele fica menos quebradiço, então isso dá uma durabilidade, uma longevidade para esse tipo de asfalto, e passa a ser aquele asfalto mais lisinho, mais regular e tal. Então, hoje, essa pavimentação asfáltica, ela vem precedida justamente desse beneficiamento. Antigamente, não se tinha essa preocupação, né, justamente pelo fato dessas novas tecnologias aplicadas aí não era tão evidente, nem não era tão obrigatório. Passou a ser obrigatório por força de lei, aí as empresas agora têm que ter esse cuidado e essa responsabilidade, digamos, social, né, com a relação à sustentabilidade. Até aí, alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Se tiver dúvida, é só perguntar, viu? Não precisa só perguntar que a gente para aqui e tá tudo certo. A Eu borra passo a de lá palavra. também, lá, eu trabalho hoje, a borra de lá, Ah, ela é vendida para fazer produto, ração de animal. sim, sim, sim. O Lá, petróleo ele tem muita coisa, rapaz, tem muita coisa. Aí, imaginar que você do petróleo, você tirar ração animal, entendeu? É um negócio absurdo. O petróleo ele é muito rico, mano, muito rico. É claro que você tem os aditivos, né? Tem outras adições de materiais, mas ele é muito rico. a borra de lá sai como tonelada. E Tonelada, ela né? sai como tonelada lá. Aí tem uma ciência, né? Ah, Para ter que fazer um cálculo com a intensidade, né, do isso, produto por hora para dar o peso. exatamente, exatamente. E é por batelada, né? Tonelada. Beleza? Essas bateladas aí, normalmente são bateladas aí de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, depende da capacidade de produção, né, da empresa. Bom, aqui a gente vai começar a entrar num aspecto bem interessante, que a gente viu aí sobre o petróleo, né, vocês ficaram bem entendidos aí com relação a isso. Agora nós temos aí a indústria de petróleo, né, a indústria do petróleo. E aí, nessa indústria do petróleo, nós temos a exploração, nós temos a explotação, nós temos o transporte, que é a parte logística, a distribuição, né? E principalmente o refino. Então, indústria do petróleo, refino, né? Aí tem exploração, explotação, refino, distribuição e transporte. Conseguindo uma linha, né? Uma linha racional, você tem aí essas etapas do processo de produção de petróleo. Beleza? Aí a gente vai ver algumas coisinhas bem interessantes aqui. Segmentos da indústria de petróleo. A exploração. Mas o que é a exploração? A exploração ela envolve a observação das rochas e a construção geológica de uma área, né, com o objetivo de identificar novas reservas petrolíferas.
Os métodos comuns empregados para se explorar o petróleo são o método sísmico, o método magnético, o gravimétrico e o aerofotométrico, né? Então, todo mundo acha, a maioria das pessoas acha que o sistema é sísmico. Não, você tem magnético, gravimétrico e tem também aerofotométrico. A exploração sísmica, em terra, que é essa foto que você está enxergando aqui do lado, a exploração sísmica em mar, e aí nesse caso você tem uma fonte acústica, né? Onde você emite e recebe o retorno em horizontes diferentes. Então você tem um leito do oceano, que é a parte superior, e você tem o horizonte um, 2 e 3, aonde esses fotossensores eles vão emitir uma fonte acústica, né? Ele vai bater e vai retornar, e os receptores hidrofônicos ficam boiando na água. Aqui a parte de lã, aqui é a lâmina d'água, né? Aqui é o leito do oceano, a parte de baixo. Aí colocou essa exploração sísmica atrapalha os animais. De certa forma, sim, tá, Kaique? Isso é uma discussão antiga pra caramba, mas assim, não é tão significativo se comparado à imensidão do oceano, sabe? Então, não chega a ser tão prejudicial aos animais, né? É algo que é bem controlado, inclusive as empresas petrolíferas elas têm esse foco muito bem definido. Então, eles têm essa fonte acústica, tá? Ela volta aqui, os receptores hidrofônicos recebem, beleza, recebem esses sinais, e aí, através disso, eles fazem, né? A espécie faz a. Como é que a gente chama? Ele faz a análise, né? E aí, em cima dessa análise, eles chegam a um denominador. No método sísmico, avalia-se aí o tempo de propagação de ondas artificiais nas formações geológicas estudadas. Tais informações influenciam a intensidade e direção do campo magnético da Terra, cujas variações podem ser medidas através de métodos magnéticos. De modo semelhante, o método gravimétrico consiste também no uso de equipamentos na superfície do solo, para observar pequenas alterações locais através da gravidade do planeta. Finalmente, pode-se também ainda obter imagens do solo analisadas segundo métodos aerofotométricos, particularmente com o uso de satélite. Aí você tem, no segmento da indústria, você tem o petróleo, que é encontrado em equilíbrio, né, com excesso de gás natural, que é o gás associado ou gás livre, água, impurezas e contém também certa quantidade de gás dissolvido, que é o gás que a gente chama de gás em solução. E água emulsionada. A quantidade Ficou relativa mudo, professor. dessa. Oi? Oi. Essa quantidade relativa dessas fases determina aí o tipo de reservatório que vai ser encontrado. Então, aqui, por exemplo, tem um reservatório produtor de óleo. E aqui eu tenho um reservatório produtor de gás. Como assim? Porque aqui a predominância é de óleo e aqui a predominância é de gás. Então, aqui se tem mais óleo do que gás, e aqui tem mais gás do que óleo. Então, eu tenho um reservatório produtor de óleo e aqui um produtor de gás. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Tem coisas que você. Estamos ouvindo sim, professor. Pronto. Dá um ok aí, dá um ok, por favor, quem está me ouvindo, só dá um ok, só para eu saber quem está me ouvindo, porque Emílio disse que ficou mudo aqui, talvez tenha sido lá na internet dele. Carlos está ok, Alan está ok, Kaique está ok, Kaique está ok. Cara, deve ser Emílio, viu? Deve ter sido aí, galera. É que ele falou que ficou mudo. Beleza? Então, eu tenho esses dois tipos de poço, de reservatório. A exploração
ainda cabe aí a relação entre os volumes de gás associado e óleo em um reservatório. Isso vai definir o quê? Isso nada mais, nada menos vai definir a razão de gás e óleo detonada, né, por o RGO. Né? O que é o RGO? É a relação gás-óleo. R, relação G, gás, O de óleo. Então, a relação gás e óleo. Então, RGO é a produção volumétrica de gás associado dividido pela produção volumétrica de óleo, para saber qual é essa razão. Aqui eu tenho o RGO em metros cúbicos de gás por metros cúbicos de óleo, e aqui você tem, ó, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande de Janeiro. Aqui nós temos, né, a razão de cada um. Então, aqui, ó, Alagoas 750, a razão de ter mais gás do que óleo, tá vendo? Então, como você tem gás associado e óleo, quando você tem mais gás, então maior. Então, a Alagoas é mais gás do que óleo. Né? A Bahia está aqui no meiozinho, aqui, ó, é o quarto. Tá aqui, ó, então tem mais óleo, beleza? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade nesse ponto aqui, falando da razão gás e óleo, tá? E amanhã no mesmo horário, tá certo, beleza, galera? Tranquilo? Então até amanhã, às 20 horas, meu horário, tá bom? Vou estar aguardando vocês aqui. Tenham uma boa noite para você, bom descanso, um bom sábado aí. E amanhã, firme e forte. Um abraço, galera. Até mais.